O último lançamento da OpenAI, o GPT-4 Omni, está causando todo tipo de reação. E apesar das várias reações positivas, algumas pessoas não ficaram tão surpreendidas. Por quê? Simplesmente porque para algumas pessoas o GPT-4 Omni não é tão revolucionário quanto parece para a grande maioria. Já já eu te digo o que eu penso sobre isso, mas o fato é que muitas pessoas não prestaram atenção a um pequeno detalhe. A OpenAI lançou silenciosamente no seu blog um post mostrando funções secretas do GPT-4 Omni. E provavelmente eles fizeram isso para não mostrar de fato tudo que esse novo modelo do ChatGPT é capaz de fazer. Então, vamos dar uma olhada sobre o que se trata isso e quais são esses recursos secretos do GPT-4 Omni. A primeira coisa que a gente pode ver é a seguinte frase: nosso novo modelo pode raciocinar através de áudio, vídeo e texto em tempo real. O GPT-4 Omni é um passo em direção a uma interação humano-computador muito mais natural. Aceita como entrada qualquer combinação de texto, áudio, imagem e vídeo, e gera qualquer combinação de texto, áudio e imagem de saída. Não entendeu nada? Basicamente, você pode enviar texto, áudio ou vídeo, e o ChatGPT vai te responder em texto, áudio ou vídeo. Simples, né? E realmente é, pelo menos para a gente que está usando. O novo modelo da OpenAI pode responder a entradas de áudio em apenas 232 milissegundos. Isso significa 0,2 segundos e a média é de 320 milissegundos ou 0,3 segundos. Isso não chega nem a 1 segundo de diferença entre o seu comando e a resposta do ChatGPT. É claro que esse tempo pode variar de cada situação, mas um ponto extremamente importante aqui é que esse tempo de resposta é semelhante ao tempo de resposta humana durante uma conversa. Incrível, né? Só para você ter uma ideia da evolução do GPT-4 Omni em relação aos seus irmãos mais velhos, o GPT 3.5 levava 2,8 segundos e o GPT-4 5,4 segundos para interpretar seu áudio e te responder. O ganho de performance é gigantesco. Para isso ser possível, a OpenAI precisou mudar tudo. Para você entender melhor, antes o ChatGPT recebia o áudio, gerava um texto para ser interpretado e então transformava a resposta de texto em áudio para te responder. Esse processo, além de demorado, acabava perdendo muitas informações e limitando o modelo anterior. Agora, o GPT-4 Omni foi treinado de ponta a ponta com texto, áudio e vídeo. Isso significa que todas as entradas são processadas pela mesma rede neural, o que torna o processo extremamente mais rápido e o resultado ainda melhor. Mas esse ainda é apenas o começo, porque o GPT-4 Omni é um modelo novo e ainda tem muito para aprender e evoluir. Agora, falando das funções secretas, vamos dar uma olhada nas capacidades que a OpenAI destacou no seu blog. A primeira delas é a amostra de narrativas visuais. A entrada foi uma visão em primeira pessoa de um robô digitando as seguintes entradas de diário. Ei, então posso ver agora? Peguei o nascer do sol e foi uma loucura, cores por toda parte. Meio que faz você pensar, tipo, o que é realidade? O texto é grande, legível e claro. As mãos do robô digitam na máquina de escrever. Você pode ver as mãos do robô posicionadas sobre a máquina de escrever, e de fato é possível ler o texto, mesmo que esteja em inglês. E se você pensou, tá, e qual é a grande novidade nisso? Por acaso, você alguma vez já pediu para uma inteligência artificial escrever um texto em alguma das suas imagens? Pois é, se você nunca fez isso, eu vou te explicar. Até o lançamento do GPT-4 Omni, não importava se você pedia para o IA escrever uma palavra ou uma frase. O resultado era catastrófico. Letras erradas, texto errado, tudo errado. Era muito raro esse tipo de interação terminar em um resultado decente. Na segunda entrada, a gente tem o seguinte. O robô escreveu a segunda entrada. A página agora está mais alta. A página subiu. Existem duas entradas na folha. E, então posso ver agora? Peguei o nascer do sol e foi uma loucura. Cores por toda parte, meio que faz você se perguntar o que é a realidade. A atualização do som acabou de cair e é incrível. Tudo tem uma vibração agora. Cada som é um novo segredo. Faz você pensar, o que mais eu estou perdendo? A gente pode ver nitidamente na resposta do ChatGPT como foi feita a entrada. Só que agora com um foco maior na folha no topo da máquina de escrever. 2 pontos importantes aqui. O primeiro é o GPT-4 Omni se lembrar exatamente das cores e a aparência da última imagem que ele mesmo criou. E o segundo é a interpretação e reprodução daquilo que foi pedido. Isso pode até parecer pequeno ou besta, mas em termos de evolução isso é um salto gigantesco.
Mas ainda tem mais. Na terceira entrada temos o seguinte: o robô não gostou da escrita, então vai rasgar a folha de papel. Aqui está sua visão em primeira pessoa enquanto ele rasga o papel de cima para baixo com as mãos. As duas metades ainda estão legíveis e claras quando ele rasga a folha. Aqui podemos ver a mão do robô, que em um primeiro momento pode até parecer um pouco diferente da primeira imagem. Mas se a gente voltar na primeira imagem, a gente pode ter certeza de que se trata da mesma mão, e inclusive as mesmas cores. Claro que existe uma variação, mas nesse caso a iluminação seria a resposta plausível para essa diferença. Mas muito além disso, o GPT-4 Omni é capaz de entender realmente o que você deseja e reproduzir isso com precisão. Ainda não se convenceu? Tudo bem, tem mais. Nessa próxima amostra tem uma coisa que me chamou a atenção, que é o contexto. Sim, o contexto. Temos a seguinte entrada: um entregador de correspondência de desenho animado com um sorriso no rosto. Ela está de frente para um fundo branco. Essa entrada é muito importante porque a gente vai ver agora. Aqui foi criado o personagem, e a partir dessa imagem vão ser desenvolvidas outras imagens. Agora, ao anexar a imagem anterior, temos a seguinte entrada. Esta é Sally, uma entregadora de correspondência. Sally está de frente para a câmera com um sorriso no rosto. Na entrada seguinte a gente tem: aqui, Sally está prestes a entregar uma carta. Sally está parada de frente à porta vermelha de uma casa, segurando uma carta na mão. Estamos olhando para ela de lado. E a gente pode ver claramente na resposta do ChatGPT que a imagem gerada representa 100% do que foi pedido. E é a partir daqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Presta atenção aos detalhes e veja como a partir de apenas um personagem, o ChatGPT é agora capaz de gerar um mundo por trás como cenários e outros personagens que não apenas representam a primeira imagem, como seguem as linhas e identidades do primeiro personagem, criando ilustrações que condizem e harmonizam como um todo. Na próxima entrada, a gente tem: agora Sally está sendo perseguida por um cachorro. Sally está correndo pela calçada e um Golden Retriever a persegue. Perceba como os traços do personagem principal são replicados para todo o desenho. É realmente algo incrível e isso não é só da boca para fora não, tá? Isso é de fato outro nível de geração de imagens. Nenhuma, e eu repito, nenhuma outra inteligência artificial hoje é capaz de reproduzir isso. A seguir, a gente tem a cena em que a Sally tropeça. Sally tropeçou em um galho que bloqueava a calçada e está tentando se levantar. O cachorro ainda está perseguindo ao fundo. Na próxima entrada, o cachorro chega até Sally e descobre que era um cachorro legal. Na próxima entrada, o cachorro chega até Sally e descobre que ele era um cachorro legal. Sally agora está acariciando o cachorro, ele está segurando o galho na boca. E na última entrada, agora Sally está indo embora em seu caminhão de correio. Sally está sorrindo enquanto dirige um caminhão de entrega de correspondência. Estamos vendo-a de lado, com a porta aberta, para podermos ver todo o seu corpo. Ambas as mãos estão no volante e não há logotipos na lateral do caminhão. Se a gente der uma rápida olhada em todos os desenhos, a gente vai ver exatamente o que eu disse antes. O GPT-4 Omni é capaz de reproduzir os traços do personagem original para todas as imagens geradas a partir da primeira imagem. O que a gente vai ver agora é, sem sombra de dúvidas, um dos recursos mais insanos e únicos: a criação de um pôster a partir de duas fotos reais. Vamos desenhar outro pôster, com dois novos personagens. Esta é a foto de Alex Nichol e uma foto casual de Gabriel Go. O pôster final do filme Detetive apresenta dois rostos grandes de Alex e Gabe com destaque. Alex à esquerda é retratado em uma pose pensativa com um toque de introspecção nos olhos. Gabe, à direita, tem uma expressão um pouco cansada, possivelmente refletindo os desafios que seu personagem enfrenta no filme. Os nomes Alex Nichol e Gabriel Go aparecem acima de suas cabeças. A parede de tijolo ao fundo está ligeiramente desbotada e enevoada. Suas expressões são sérias e determinadas, sugerindo a investigação que estão prestes a realizar. O slogan desse filme sombrio é "Em busca de respostas", mostrado na parte inferior. Aqui a gente pode ver exatamente o que eu te disse antes. As IAs têm bastante dificuldade em reproduzir textos. Presta atenção em cada letra. Ok, poderia até ser um estilo, mas não é. Você vai ver que está escrito errado, faltando letras ou até formas que se parecem com letras, mas na verdade não são. Além disso, a gente pode ver que os rostos estão deformados e chega até mesmo a ser estranho, não é?
E para melhorar isso, vamos para a próxima entrada. Aqui está o mesmo pôster, mas limpo. O texto é mais nítido e as cores mais ousadas e dramáticas. Toda a imagem agora está melhorada. O pôster final do filme Detetive apresenta duas grandes faces. E o resultado final talvez não seja o melhor pôster que você já viu na sua vida. Mas sem sombra de dúvidas, em relação à primeira versão para a segunda versão, a gente está falando de outro nível, certo? As letras são bem definidas, os rostos não estão mais deformados e até diferentes cores e tons. Você diria que esse pôster foi feito por uma IA? Eu não diria. Vamos para a próxima amostra. Aqui eu não vou falar muito, porque é mais um caso de geração de personagem e a gente já viu isso. Mas a gente pode ver Gary, um robô com aparência amigável, interagindo com o ambiente. E isso é muito bem feito. Apesar de não ser tão revolucionário e demonstrar algo extremamente novo, ainda assim, Gary pode realizar diversas tarefas, como utilizar o computador, andar de bicicleta, cozinhar e até tocar violino. Nessa amostra, eu confesso que eu nunca tinha visto um teste como esse antes, mas é algo que vale 1 minuto da nossa atenção. Ao dar a entrada, um poema escrito com caligrafia clara, mas animada, em um diário, em uma única coluna, a escrita é esparsa, mas elegantemente decorada por rabiscos surrealistas. O texto é grande, legível e claro, mas se estende à medida que a IA reflete sobre como aprender com dados multimodais desde a primeira vez. E claro, a saída está em inglês, mas é possível ver claramente a letra de caligrafia, os desenhos ao redor da página bem detalhista, e apesar da letra não ser tão bonita, é uma nova habilidade. Inclusive é possível ver a mesma imagem em uma versão de modo escuro, e até mesmo é possível remover as linhas do desenho. Na próxima amostra, a gente tem uma versão melhorada a partir da seguinte entrada. Um poema escrito com caligrafia clara, mais animada, em um diário em uma única coluna. A escrita é esparsa, mas elegantemente decorada, com pequenos rabiscos surrealistas coloridos. O texto é grande, legível e claro. E um complemento dessa entrada. Belo poema ilustrado, manuscrito com texto grande e legível. A caligrafia é esparsa, mas elegantemente decorada por pequenos rabiscos surrealistas coloridos. O texto é grande, legível e claro. E o resultado é incrível. Olha os desenhos, como eles são bem feitos. Realmente parecem ter sido feitos à mão por uma pessoa. As cores e a disposição dos desenhos, isso sem falar na caligrafia do texto, que é de fato bonita e fácil de ler. A versão em modo escuro fica um pouco psicodélica, e é bem interessante de ver o ChatGPT interpretar isso. Veja como ele mudou as cores dos desenhos e inclusive a cor do texto, dando outra vida para a imagem. Nessa próxima amostra a gente vai ver o ChatGPT reproduzir algo da vida real para uma imagem. E isso é realmente muito louco, principalmente pelo nível de fidelidade à imagem original. A primeira entrada foi: criei gráficos vetoriais representando o logotipo da OpenAI com a palavra GPT-4 Omni abaixo dele. O logotipo tem aproximadamente a mesma largura do texto. A margem ao redor da fronteira é uniforme. O logotipo e o texto são colocados próximos um do outro. Não há seções ou linhas intermediárias. O fundo ainda é preto, o logotipo e o texto preenchem a tela quadrada. A segunda entrada, junto com o anexo do logotipo do GPT-4 Omni, foi: gráficos vetoriais representando o logotipo da OpenAI com a palavra GPT-4 Omni abaixo dele. O logotipo tem aproximadamente a mesma largura do texto. A margem ao redor da borda é uniforme. O logotipo e o texto são colocados próximos um do outro. Não há seções ou linhas intermediárias. O fundo ainda é preto e eles preenchem a tela quadrada. A terceira entrada, junto com a foto principal, foi: agora, aqui está a moeda comemorativa que fizemos para o lançamento do GPT-4 em 2023. Na quarta e última entrada, esta imagem mostra o design atual da nossa moeda comemorativa para o lançamento do GPT-4 Omni. Centrada em torno do logotipo da OpenAI, a moeda inclui o texto GPT-4 Omni acima e 2024 abaixo dentro do círculo interno. A faixa externa exibe uma gama abrangente de símbolos que representam as capacidades omnimodais do GPT-4 Omni, incluindo uma boca, uma orelha, um olho, um cérebro, um neurônio, uma câmera digital, uma câmera de vídeo, um pincel, um filme, um octaedro, ferramentas de escultura, um alto-falante, um gravador de áudio, uma GPU e uma rede neural. Cada elemento é cuidadosamente escolhido para contribuir de forma única para o design geral. Há apenas uma GPU apresentada na moeda.
E o resultado é algo realmente incrível. O que você achou? Mas ainda tem o barulho das moedas caindo. Que apesar de não ter ficado assim tão bom, é muito louco, certo? Agora vamos ver uma nova amostra que na minha opinião pode mudar o jogo. Simplesmente porque não existe nada parecido com isso hoje. Você sabe como as fontes são feitas? Basicamente, as pessoas precisam desenhar todas as letras de uma fonte, e isso é um trabalho muito grande, principalmente para aquelas fontes especiais e bonitas que a gente vê por aí. Por isso, ter uma IA que gera fontes pode realmente mudar o jogo, principalmente para quem cria conteúdo. Imagina você poder criar sua própria fonte 100% personalizada. Loucura, né? Um ponto aqui é que a gente não sabe se isso vai cair em algum problema de direito autoral, direito de imagem, ou se é 100% garantido que não vai ter nenhum problema. A gente pode ver as entradas e os estilos das fontes em anexo em cada entrada. Na quarta entrada a gente pode ver: esta é uma fonte ultra realista, que é uma assinatura da revolução da inteligência artificial. Os resultados? Bom, esses são os resultados. Uma fonte realmente bem definida e bonita. Eu vou dizer de novo, eu nunca tinha visto algo assim antes. O próximo estilo de fonte é bem diferente, com uma pegada mais faroeste. E você pode perceber como o ChatGPT mantém o padrão em cada letra e sem nenhum anexo para ser usado como base. A próxima amostra é a renderização de objetos 3D. Eu sei, já existem outras IAs que renderizam em 3D, mas nesse nível, eu não sei se eu já vi algo assim antes. Se você já viu, conta aí nos comentários. Enfim, a simples entrada de uma renderização 3D realista do logotipo da OpenAI com o OpenAI mostrado abaixo. A gente pode ver aqui que 4 etapas estão ocultas. Infelizmente a gente não tem como ver, então a gente precisa apenas acreditar na entrada que temos disponível, o que é uma pena. E o resultado final é a reconstrução 3D a partir de 6 imagens geradas. Como eu disse antes, a gente não pode ver as outras etapas, só conseguimos ver 2 imagens geradas e a imagem final já animada. Mas o resultado é bem interessante, o que você acha? A gente também tem outro exemplo dessa amostra criando uma escultura de um leão marinho, que também tem algumas etapas ocultas, mas a gente pode ver o resultado final. A próxima amostra é algo realmente legal e que a gente pode ver de primeira a utilização na prática da vida real. Quem trabalha com brinde e estampa em produtos pode levar seus serviços a outro nível. A partir do logo da OpenAI e um porta-copos, podemos criar um porta-copos 100% estilizado. Dá uma olhada nisso, parece 100% real, pelo menos é a sensação que eu tenho. Nessa amostra vemos o ChatGPT demonstrar sua capacidade de transcrever áudios. Isso não é nenhuma novidade, temos várias IAs que já são capazes de fazer isso. Mas quando você precisa que todas as habilidades do ChatGPT estejam em outro nível, quando falamos em evolução, é justamente sobre isso, evoluir todas as capacidades. O GPT-4 Omni é capaz de ouvir um áudio com 4 pessoas falando, identificar cada uma delas e separar o que cada um falou. É um grande passo que com certeza significa que todo o modelo foi aprimorado. E a prova disso é ele ser capaz de transformar áudio em texto, até mesmo de conteúdos maiores, como uma apresentação de 45 minutos. Tem muitos outros recursos secretos que talvez você já tenha descoberto ou ainda vai descobrir. Mas com esses, fica mais fácil ter uma boa ideia de onde estamos e onde podemos chegar. A evolução dos modelos de inteligência artificial tem sido a passos largos, e leve em conta de que esse ainda não é o GPT-5, foi só uma evolução do que a gente estava usando até agora. Mas ainda assim foi um grande salto em termos de resultado obtido. E aí, o que você achou desses recursos? Algum te interessou? Deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.